Oi, meu nome é Bruna Franciele de Souza, faço parte do grupo de pesquisa Lugar Comum e a minha pesquisa estuda a reforma urbana do Brasil na década de 1960. Momento que havia uma grande discussão em torno do tema, tanto por conta do processo de urbanização que ocorreu no país nas últimas 2 décadas, quanto pela reforma que havia acontecido em Cuba após a Revolução. Entre a amplitude dos meios para se compreender essa temática, esse plano de trabalho tem como fonte primária de investigação a ser da Hemeroteca e da Biblioteca Nacional, que dispõe da relação dos principais jornais de circulação do país naquele momento. Foi feita uma busca nesse acervo pelo termo reforma urbana e esse site filtra os resultados e organiza por número de ocorrências. Optou-se então por trabalhar seguindo essa ordem. Assim, até o momento foram trabalhados 3 jornais. Última Hora, com 223 ocorrências, Correio da Manhã com 149 e Tribuna da Imprensa com 107. Nas primeiras matérias levantadas, existia a menção à reforma urbana em Cuba, já que a ilha era referência quando se tratava do assunto. O jornal Última Hora, que pertencia a algum aliado do governo Vargas, Samuel Weiner, por exemplo, a reforma urbana tem amplo apoio. Em matéria publicada no dia 3 de março de 1961, são citadas as mudanças realizadas nos 2 anos após a Revolução e o apoio do povo ao governo revolucionário. Essa mesma matéria fala também da erradicação do desemprego e do analfabetismo e das reformas de base que foram realizadas na ilha. O jornal Correio da Manhã noticia os últimos acontecimentos na ilha, mas não mostra apoio nas entrelinhas. Inclusive, possui a matéria publicada no dia 23 de abril de 1961, a qual traz o Manifesto de Estudantes de São Paulo, que classifica a reforma feita por Fidel como hipócrita e cruel, e que as reformas levaram Cuba ao comunismo. O jornal Tribuna da Imprensa, que pertencia ao governador Carlos Lacerda, cita Cuba apenas uma vez, na declaração do general Valério Braga, no dia 21 de maio de 1961, dizendo que o projeto apresentado pelo deputado Sérgio Magalhães foi copiado da reforma urbana de Fidel Castro e é monstruoso e comunista. Paralela à reforma urbana realizada em Cuba, também existe a discussão do direito à moradia, implementada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, cujas atividades naquele momento estavam pautadas nas denúncias relacionadas às péssimas condições de moradia em que vive a maior parte da população das cidades e à desordem da maior parte dos núcleos urbanos. Essas discussões culminaram no Seminário de Reforma Urbana e Habitação em julho de 1963, evento que contou com a presença de outros profissionais além de arquitetos, dentre eles sociólogos, engenheiros, advogados, assistentes sociais, médicos e líderes estudantis e sindicais vindos de vários lugares do país. Esse seminário foi de grande importância, tendo em vista que muitas das resoluções e propostas de projetos de lei foram discutidos e apresentados à Câmara dos Deputados. Nesse período, existem 2 deputados que ocupam as manchetes de jornais por estarem à frente da luta pela lei de reforma urbana. Um é o arquiteto Arthur Lima Cavalcante e o outro é o já mencionado Sérgio Magalhães. No dia 6 de novembro de 1963, o jornal Última Hora traz, numa das suas manchetes, uma matéria que fala do deputado Arthur Lima Cavalcante, do PTB Pernambuco, único arquiteto eleito para o Congresso Nacional, que iria apresentar um projeto à Câmara instituindo a SUPURB, que é a Superintendência de Política Urbana, órgão que, mediante a elaboração de um plano nacional apoiado por convênios firmados com as municipalidades, deveria disciplinar o problema habitacional, acabando com a especulação imobiliária e resolvendo sem demagogia os problemas das favelas e mocampos. Em paralelo, o deputado Sérgio Magalhães, outro importante nome, pedia a prorrogação da lei do inquilinato, tendo em vista os danos que seriam causados se a mesma fosse revogada. O deputado também apresentou um projeto de lei que determinava a desapropriação por interesse social dos imóveis locados por 10 ou mais anos em favor dos inquilinos. O inquilino, então, pagaria 240 parcelas correspondentes ao valor do aluguel pago na época da desapropriação. O jornal Tribuna da Imprensa noticia no dia 30 de março de 1964 que o presidente assinaria a criação da COPURB, dando início à reforma urbana na quarta-feira, 1º de abril, mas como a história narra, ocorreu o golpe militar no dia 31 de março e, a partir de então, o tema reforma urbana é deixado de lado e as discussões sobre o assunto nas páginas dos jornais quase não existem. E quando se fala do termo, não se tem a mesma força que apresentava entre meados de 1963 e início de 1964. O jornal Última Hora chega a mencionar, no dia 18 de agosto de 1964, o silêncio do governo federal em relação à lei do inquilinato que havia sido aprovado no governo Jango, mas não estava sendo cumprida. É possível, então, até agora, notar o amadurecimento na ideia do que seria essa reforma urbana no país e quais instrumentos seriam necessários para a mesma. Entretanto, o cenário político bastante conturbado na época, que culminou em uma ditadura militar e a ação da mídia na propagação do que seriam essas reformas e seus impactos na sociedade, por os 2 jornais estudados tida como negativa, contribuíram para que a mesma ficasse apenas no campo das ideias. Tinha-se de um lado a busca pela reforma urbana e pelo direito à moradia, e do outro existia aqueles que aterrorizavam os proprietários dos imóveis com a falsa ideia do que seria essa reforma urbana e com o suposto golpe comunista ao país.